Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3, dos versos 1 a 7. 1 Timóteo capítulo 3, dos versos 1 a 7. Depois em Tito 1, 5 a 9. Tito 1, 5 a 9. Então vamos lá. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Nós já estudamos, lembrando os irmãos, que a palavra bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa. Todos vêm da mesma palavra grega episkopos. Então, todos vêm da mesma palavra episkopos no grego, no original. Se você pegar a Bíblia no original, o texto no original, em grego, a palavra vai estar lá episkopos, que significa presbíteros, que pode ser também traduzido por bispo ou pastor. Então, as qualidades do presbítero. Lembrando aos irmãos que na igreja presbiteriana há dois tipos de presbítero. Há o presbítero docente, que é aqueles que se preparam para ser ministro da palavra, né, conhecido como pastor. Então, no caso, os presbíteros docentes que estudaram, eu e o Racem, aqui na quarta igreja. E os presbíteros regentes, aqueles que são eleitos por vocês e ordenados para fazer parte, né, do governo e pastorado da igreja. Então, nós vamos ter em maio eleições para presbítero regente. Então, nós estaremos instruindo a igreja, tá bom? Vamos ler então. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, o que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar, irmãos? Pai querido, a tua palavra foi lida. Pedimos que o Senhor fale, ministre aos nossos corações aqui esta manhã. Deus, o Senhor é o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus que exerce sobre nós, o teu povo, a tua vontade por meio da tua palavra, que deve e fala aos nossos corações. Fale, Deus, conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos só ficar nesse texto e trabalhar um pouco esse primeiro versículo, onde Paulo, dizendo a Timóteo, Timóteo estava sendo e foi preparado e foi pastor também de uma das igrejas que Paulo plantou, Paulo preparou, discipulou. E ele começa dizendo aqui que fiel é a palavra.
ele parte do pressuposto primordial para a fé cristã, onde nós devemos olhar para a Bíblia e entender que essa palavra aqui, ela é fiel, porque é uma palavra direcionada, inspirada a homens, mas é uma palavra de Deus. A minha visão das Escrituras Sagradas, o pressuposto que eu tenho que ter no meu coração é olhar para a Bíblia e ter de fato que esta palavra, que a Bíblia Sagrada, dos livros de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Nós vivemos, irmãos, no mundo em que a Bíblia ela é sempre colocada em xeque. Homens se levantam para discutir a autoridade da Bíblia, a autoridade da palavra de Deus. Isso desde os primórdios dos séculos. Isso desde do primeiro ano após a morte de Jesus é colocado em xeque. E ao estudar a palavra de Deus, nós temos aqui a Fátima, que já leu a Bíblia várias vezes, né, Fátima? E cada vez que ela lê, Deus vai falando com ela e dando entendimento de questões que foram lendo e ela foi clareando na mente. Eu acho que ela faz anotações ou sublinha, mas a palavra sempre está falando com ela. A Bíblia é o único livro que você pode ler 10, 20, 30, 40 vezes e ele sempre vai falar com você. Ele sempre vai dizer ao seu coração. Tem um pastor muito conhecido em nosso meio que ele fala, olha, você pode ler um texto bíblico, vamos supor, o Salmo 23. Você pode ler ele hoje, ele vai falar contigo. Amanhã você pode ler, ele vai continuar falando contigo. Algo que você não percebeu. Você pode ler ele 1000 vezes. Na 1000ª vez, ele vai falar contigo novamente questões que você não percebeu durante as 1000 outras vezes que você leu. E aí a gente percebe a fidelidade da bondade, do amor de Deus na revelação das Sagradas Escrituras. Porque nós consideramos a Bíblia como palavra de Deus. Na teologia a gente estuda que a Bíblia, ela tem duas naturezas. A Bíblia ela tem uma natureza humana, foi escrita por homens limitados ao seu tempo, homens que tiveram o seu contexto social, político, cultural. Mas também ela tem uma natureza divina. Ela foi inspirada por Deus. Deus direcionou esses homens para que escrevesse aquilo que Ele direcionou a esses homens para que escrevesse. A sua palavra, as suas orientações, a sua vontade. Então, toda a vontade de Deus para nós está revelada nas Sagradas Escrituras. Você quer ouvir a voz de Deus? Você tem que ir para a Bíblia. Você quer ter um direcionamento de Deus? Você tem que ir para a Bíblia. Então, você quer ter de fato, ouvir Deus falando diretamente com você? Você tem que ir para a Bíblia, porque é a única palavra fiel. E Paulo está falando aqui para Timóteo, Paulo está falando aqui para nós, exatamente isso, que a única questão fiel em relação à vontade de Deus para a sua vida, a única questão fiel em relação à direção de Deus, à orientação divina para a sua vida, é a palavra de Deus. Muita gente procura a orientação de Deus por meio de certos líderes religiosos. É fiel? Esses líderes religiosos é fiel às orientações de Deus? Não, porque a única orientação fiel de Deus para a nossa vida é a palavra de Deus. O que nós temos aqui revelado, as Escrituras Sagradas. Outros irmãos procuram pessoas de oração, pessoas que jejumam, que oram, pessoas profetas aí que oram, para ouvir a voz de Deus.
segundo esta palavra, esses profetas, essas pessoas que oram, ela entrega uma orientação de Deus para você fiel? Não, porque a Bíblia está falando que fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Então, irmãos, quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos com o coração quebrantado, sabendo, Deus fala comigo, porque fiel é a sua palavra. Fiel é a sua palavra. O que isso tem que trazer para nós? Ao irmos para as Sagradas Escrituras, eu devo ir sabendo que aquilo que Deus está falando para mim é o certo, é o correto, é fiel. É aquilo que de fato é a vontade de Deus para a minha vida. Tá, irmãos, mas também, a segunda questão que ele trata aqui em relação à fidelidade, ele trata aqui das qualificações do presbítero. E ele fala, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Ele está querendo dizer que qualquer um pode ser presbítero, qualquer um pode ser bispo, ou qualquer um pode ser pastor. Que bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. A palavra de Deus usa a palavra, sempre vai usar a palavra episcopos, presbíteros, né? E pode ser traduzido por bispo, lembrando novamente, irmãos, para que vocês não venham esquecer. Então ele está falando que não, que o primeiro requisito para ser presbítero, episcopo, bispo, é o desejo ardente no coração de servir a Deus com essa ordenança, com esse chamado, com essa vocação. Aquele que aspira, aquele que tem o desejo no coração de ser presbítero. E a primeira qualificação bíblica é o desejo, é a aspiração ardente no coração, é você de fato sentir chamado, é aquele homem que se sente chamado. E isso é bem claro para nós do conselho, irmãos. Eu estou aqui, vou fazer o ano que vem 10 anos de pastorado na quarta igreja, fiz 9 anos. A gente coloca a caixa de indicação para presbíteros ali. A igreja indica homens. E aí a gente senta com esses indicados, conversa com eles, e a primeira coisa que a gente vê, olha, você foi indicado pela igreja para ser presbítero. E aí, você aceita, você vai declinar? Como está seu coração? Você aspira, você deseja essa ordenança de Deus, essa vocação? Você crê que você tem essa vocação? E a gente ouve por parte de muitos, não, eu não sinto esse desejo, eu não sinto essa vocação. E uns falam, não, eu tenho a vocação, e reconhecem, a minha vocação é para o diaconato. Para o diaconato, eu tenho a minha vocação, o meu desejo, o meu coração, o meu chamado é para o diaconato. Então a gente ouve, não, eu não tenho a vontade de ser presbítero. E aí, a gente vai trabalhar com aqueles que têm o desejo, que sente que de fato foi chamado para o episcopado, o presbiterato. Sempre a gente vai trabalhar com eles, né? Então, irmãos, a igreja indica, mas o irmão que foi indicado, ele vai falar, não, eu não tenho isso no meu coração, eu não tenho esse desejo. O meu chamado, Deus não colocou essa vocação, esse chamado, esse desejo ardente para o presbiterato no meu coração. Então, o conselho, ele vai aplicar essa palavra de Deus, primeiramente nesse quesito. Porque não adianta, irmãos, a gente pegar uma pessoa e forçar ela a um cargo, entre aspas, né? Que ela não foi chamado, que ela não foi vocacionado. Não está no coração dela. Nunca foi desejo dessa pessoa. Porque o presbiterato, e vocês vão ver aqui mais para frente,
o episcopado, ele está além de um cargo administrativo ou político. Porque se a intenção da pessoa for apenas administrativo ou político, né, apenas de ter um cargo que vai te dar uma autoridade, um certo poder, para você influenciar as decisões do conselho, está errado. Porque se você observar aqui a palavra, eu já estou pulando aqui a questão do desejo, né? Mas vocês entenderam bem essa questão do aspirar, do desejar, de ter, de fato, no coração a vontade? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, aí fala, excelente obra almeja. Então, aí ele parte para o segundo tópico, no verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O que é isso, irmãos? O que é isso? O que a palavra quer dizer? Que ele seja irrepreensível? Que ele não tenha perna para ser pego, em um sentido de você chegar, olha, vou te chamar aqui, vou te repreender porque você está errado nisso, você está errado naquilo. Irrepreensível é o seguinte, irmãos, é de fato uma pessoa que você não acha nele motivo para repreendê-lo. Um testemunho bom. Um testemunho bom. Porque assim, irmãos, a gente sabe que a vida, ela é complicada. E a gente sabe que a vida da igreja, ela exige de nós, a vida eclesiástica aqui na igreja, exige de nós comportamento padrão. Principalmente para aqueles que são líderes, né, em relação à sua casa, em relação à criação de filhos, em relação ao seu convívio com o seu cônjuge, com a sua esposa, em relação à disciplina do tempo, em relação à sua vida de devocional ou de piedade. Então, Paulo vai trabalhar isso claramente aqui com Timóteo. E ele fala, irrepreensível, aí assim, não é qualidades, irmãos. Quando ele fala irrepreensível, esse esposo de uma só mulher, Paulo está explicando. Quando você vai por original, porque muitos trabalham esse irrepreensível, 2 pontos, irrepreensível, esposo de uma só mulher. O que ele está falando? Numa sociedade que na época a infidelidade era bem natural, onde um homem poderia ter 2, 3 mulheres, onde você poderia adorar certos deuses com sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais. Né? O cara era casado, mas ele ia lá no templo da deusa Afrodite, ele ia cultuar a deusa, praticando sexo com as prostitutas cultuais. O homem, ele não é... Aí Paulo ele trabalha Timóteo contra a cultura da época, contra o pensamento da época, porque o presbítero, aquele que aspira o episcopado, que é uma excelente obra, almeja essa excelente obra, ele deve ser irrepreensível. Primeiramente, ele tem que ser fiel à sua esposa. Fiel à sua esposa. Então, assim, quando a gente fala de fidelidade, a gente pensa primeiro o quê? Só na questão de sexual, não é? Não, ele tem que ser fiel, né, na questão sexual. Ele tem que, né, eu sou dele, ele é meu. E é correto. Correto isso. Mas quando fala de fidelidade à sua esposa, também está falando no quesito de quê? De companheirismo, de amor, de entrega, né? De fato de ter um casamento que glorifique a Deus. Não só na questão de fidelidade conjugal, em relação
ao sexo, mas também em relação ao cuidado. O quanto somos fiéis ao nosso cônjuge em relação ao cuidado, ao zelo, ao amor. Né? Eu vejo que esses quesitos aqui para o presbítero, ele tem que ser para todo cristão. Não quer dizer assim, ó, o presbítero tem que ser isso. Então eu não sou presbítero, então eu... Não, eles são prerrogativas. Ele deve ser inerente a todo cristão. O que Paulo está falando a Timóteo é que o presbítero ele tem que ser, de fato, cobrado. Ele tem que ser observado isso nele. Ele tem que ser uma pessoa madura nesses quesitos. Nós não podemos eleger homens que de fato não são fiéis não amam as suas esposas, que não se dedica ao seu cônjuge, à sua casa e à sua família. E a gente vê o quanto a gente já escutou de história, irmãos, de líderes religiosos que envergonharam o reino de Deus nessas questões. Quantas piadas, historinhas a gente sabe de líderes, né, que a gente ouve falar de menino, né, que falou assim, pai, vamos trazer nossa cama para a igreja, vamos morar na igreja, porque aqui na igreja só é tão bonzinho, que em casa é um inferno, que a criança quer morar na igreja. E a gente percebe, irmãos, que essa infidelidade, né, essa questão da irrepreensibilidade, está nisso também. Homens que você não precisa chegar nele e falar assim, olha, você tem que ir cuidar da sua esposa. Olha, a sua esposa está muito abandonada por você. Olha, a sua esposa está muito sozinha. Você está deixando a sua esposa muito sozinha. A sua esposa, né, é um homem irrepreensível. Não vai precisar ninguém falar isso para ele. Não vai precisar ninguém falar, você está traindo a sua esposa. É um homem que, de fato, ele é irrepreensível. Não tem do que repreender em relação ao trato conjugal. Ao trato conjugal não tem do que repreender. Ele é uma pessoa que verdadeiramente ama a sua esposa, que verdadeiramente cuida da sua esposa. Ele realmente, ele preocupa com os interesses da sua esposa. Ele realmente entendeu que para ser feliz, precisa fazer a sua esposa feliz. Então, é essa aqui a questão que Paulo está falando a Timóteo. Eu creio, assim, irmãos, que o contexto mudou bastante. Em relação ao contexto de Timóteo, nesses primeiros séculos aqui, depois de Cristo, com o nosso contexto hoje. Hoje nós não temos mais prostitutas cultuais. Hoje nós vivemos num país onde que a bigamia ou a poligamia é contra a lei, não é? Então, é contra a lei. Então, o contexto mudou bastante. Né? Mas nós precisamos, irmãos, como igreja, atentar para isso. Nós precisamos, como igreja, atentar para isso. Alguns dizem, não, mas ser presbítero tem que ser casado. Porque aqui está falando que tem que ser esposo de uma só mulher. Quer dizer que então tem que ter mulher. Tem que ter, para ser presbítero, tem que ter mulher. O que Paulo está dizendo aqui, aquele que tem, ele precisa ser fiel a ela, em todos os sentidos. Porque a Bíblia deixa bem claro que podemos também ser celibatários. Tem aqueles que são celibatos por nascimento, e aqueles que são celibatos por decisão. Vai ter homens que foi casado, que não deu certo o casamento, e eu quero ter uma vida de celibatário. E aí, está errado? Não está errado, irmãos. Mas se for casado, precisa ser fiel à sua esposa. Nesses sentidos e nesses requisitos. Pega aqui para mim, por favor. Participar aqui, para sair na gravação, para o pessoal te ouvir. Abre o microfone do Robertinho aí atrás, fazendo favor.
Espera aí, irmãos, nós estamos em sonoplasta ali. Fala aí, Roberto. Fala aí. Liga tudo. Som, oi. E se for solteiro, que tenha pureza sexual, né? Que não viva uma vida dissoluta, né? Sexualmente falando. Amém. Assim como Barnabé e Paulo. Exatamente. Então, vamos lá. Fica com o microfone aí, que se alguém quiser, o Robertinho leva para vocês aí. Participa, tá bom? E aí ele dá sequência, irmãos. Aí ele fala o que mais, né? Que ele precisa ser esposo de uma só mulher, temperante. Ele precisa ser temperante. O que é uma pessoa temperante? O que é uma pessoa temperante? Não seja temperamental. Que seja? Não seja temperamental. Que não seja temperamental. Iracundo. Né? Rixoso. Aquela pessoa que não tem controle de si próprio, que se deixa muito levar pelas emoções. Ela não sabe controlar as suas emoções e ela explode em temperamentos complicados. Então, que seja temperante, que saiba passar pelos momentos difíceis, que saiba passar por problemas difíceis ou complicados com temperança. Com temperança. Ele vai, de fato, conseguir superar os momentos de picos, crises ou de emoções à flor da pele com temperança. É uma pessoa, quem pode dizer que ele é calmo, ele luta por manter a calma em todos os momentos. Aí assim, a pessoa pode dizer, pastor, mas é difícil demais uma pessoa assim, existe? Existe? Existe pessoas assim? Existe pessoas. Você olha, tem pessoas que você olha na face dela, você acompanha ela e vê que realmente é uma pessoa temperante. Né? Pode ser que uma pessoa temperante, ela pode de vez em quando, ou raramente, ela destemperar? Pode, porque ela está numa natureza caída, pecaminosa, ela luta contra a carne o tempo todo. Pode acontecer situação, raramente ela se destemperar. Apóstolo Pedro. Irai-vos e não pequeis. Né? O destempero de Jesus ele foi didático, não foi pecaminoso, né? Ele foi didático. Aquela ira não é uma ira como nós temos no destempero emocional. Aquilo ali foi de fato mostrando a indignação de Deus, didaticamente ensinando sobre a questão da idolatria e sobre a questão de comércio da fé, né? Jesus ele foi perfeito. Jesus ele foi um homem perfeito. Ele foi extremamente perfeito por causa das suas duas naturezas. Ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Então ele foi perfeito. Nós não temos uma natureza divina. Nós somos humanos. Porque nós não nascemos de uma concepção virginal, né? Eu acho que não existe, né? Eu tenho certeza absoluta que só Cristo, em toda a história da humanidade, só Cristo, em toda a história da humanidade, nasceu de uma concepção virginal. Porque isso é bíblico, é a palavra de Deus. Maria não teve relação com José ou com outro homem para se engravidar de Jesus. Foi algo sobrenatural, foi algo de Deus. Por isso que ele tinha uma natureza divina. E por isso que a sua morte foi vicária e substitutiva. Tá bom, irmãos? Então, essa pessoa ela tem temperança. É uma pessoa controlada no seu temperamento. Ela é uma pessoa mais estável no temperamento. Ela não fica oscilando, né? Ela oscila, vai lá, eu sou nervoso, eu sou calmo, eu sou depressivo, agora eu sou feliz. Ela não é uma pessoa que oscila, é uma pessoa
equilibrada nas suas emoções. Equilibrada, é uma pessoa temperante. E essa pessoa temperante, ela tem o poder de temperar o ambiente onde ela está. Ela, num concílio, onde houver um problema que faça com que os ânimos se acerrem, essa pessoa temperante, ela tem o poder de trazer a temperança para o grupo. Já viu? Quando você está num concílio, seja numa Assembleia Geral, né, eu vou falar aqui de uma Assembleia Geral, não sei se você já viver isso, que no momento de uma Assembleia Geral, os ânimos se exaltem, e começa os ânimos se exaltar, de repente levanta uma pessoa, né, e traz uma palavra que acalma os ânimos. Que assim, e já tem outras que se levantar e usar um microfone, aí a guerra se instaura, explode. E aqui, Paulo está falando exatamente isso. Na escolha de presbítero, precisamos escolher pessoas temperantes, que têm esse poder, né, de pegar um microfone, ou na hora como diz, o que o bicho está pegando, ela falar e as coisas acalmar. Lembra de Provérbios, né, pastor? A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. O furor. A pessoa temperante, ela vai sempre usar a palavra branda para desviar o furor. A gente, quando começa a ensinar essas questões, toda vez que há eleição para presbítero, e a gente começa a falar sobre essas questões, essas qualidades, né, as pessoas falam, pastor, é impossível. Né, eu acho que essas qualidades, elas não deveriam ser faladas, porque todo candidato a presbítero, quando eu vi um estudo desse, ele vai pular fora. É por isso que muita gente quer ser, né, outra coisa na igreja, menos presbítero. Mas, irmãos, isso aqui... É o que eu falei, isso aqui é prerrogativa, é inerente de todo cristão. Porque eu vejo isso aqui, irmãos, como frutos do Espírito. Se você tem um Espírito de Deus, você tem domínio próprio, você tem temperança, você é, né? E quanto mais, aí a gente vê a questão de níveis de maturidade. Pode falar, Roberto, aí. Níveis de maturidade. É por isso que aqui eu vejo nível de maturidade. O que o presbítero, né, aqui é todo cristão, mas que o presbítero ele tem um nível de maturidade maior, né, e ele, nessa ação de maturidade, de vida com Deus, com o Espírito Santo, ele já chegou num nível de temperança, diferente de um cristão neófito que iniciou agora, o novo convertido, né? Então, existem pessoas de muito tempo na igreja que ainda não têm um nível de maturidade de ter esse controle próprio, esse nível de temperança. É maturidade, irmãos. Porque quanto mais imaturo nós somos na fé, mais nós vamos agir como crianças. Eu já contei isso aqui. Eu lembro uma vez, um grande problema que estava tendo na igreja que eu fui uma vez, pastor auxiliar, estava tendo assim, um grande problema entre liderança, e brigas entre as lideranças, briga de liderança, e eu lembro de uma irmã que era missionária, igual a Fátima, assim, no meio pegando fogo mesmo, gente, eu nunca vi um trem assim, ninguém ouvia ninguém, todo mundo discutia, e ela levantou e falou bem alto. Olha, o Google está achando que eu estou falando com ele aqui, irmãos. E ela falou bem alto, o que eu percebo aqui no meio de vocês é que vocês são um bando de bebês, num grande berçário, dando uma mamadeirada na cabeça um do outro. Então o que ela quis dizer? Que a imaturidade nos faz agir como criança, é meu, eu quero o que é meu. A gente vai ser egoísta, igual criança mesmo, e vai colocar para fora. Ontem eu estava vendo um pastor falando sobre amor aos pets,
onde existem pessoas que têm mais amor a animais do que a seres humanos, por causa que um animalzinho, ele não vai te contrariar. Né? Você pode ser uma pessoa mais antissocial possível, mas se você passa a mão na cabeça dele um pouquinho e joga uma bolinha para ele, você já ganhou o cãozinho. E com a criança vai ser assim? Não vai ser. Com a criança não vai ser assim. Você tem que dedicar. Você tem que ter tempo de dedicação praticamente exclusiva e integral. Você tem que se abdicar de você mesmo para cuidar dos seus filhos. Você tem que se anular para cuidar do outro. Você está me entendendo? E da criança você não vai ter o mesmo resultado que você tem num cãozinho. Porque se você contrariar uma criança, não basta você passar um cafunézinho na cabeça e jogar uma bolinha para ele. Não basta. Você vai ter que fazer, de fato, das tripas ao coração para mudar aquela questão. Porque a criança, ela extrapola o que nós, pessoas mais maduras, nós não conseguimos controlar, que é o egoísmo, porque a criança ela não sabe, ela quer, pronto, acabou, ela vai dar birra, ela vai chorar, ela vai ficar perguntando por quê, né? A Carolina, ela não dá birra e não chora, mas ela fica, por quê? E ela fica insistindo naquilo, aí a gente tem que ser mais incisivo e mais bravo, né? Então, é exatamente isso, irmãos. O que Paulo está falando para Timóteo é que na escolha do presbítero precisa ser pessoas maduras na fé. E ele vai falar isso sobre ser neófito. O que é uma pessoa neófita? Vamos lá, Roberto. Fala aí para a igreja. Neófita. Neófito é um novo na fé, né? Aquele que está começando a caminhada, que conheceu Jesus há pouco tempo. E que está aprendendo as doutrinas básicas, né, das Sagradas Escrituras. Neófito ele pode ser novo convertido, imaturo na fé, né? Porque assim, a gente pode ter pessoas na igreja que pode estar há 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas ele é neófito na fé, porque ele não procurou crescer em maturidade. Ele não tem uma vida com Deus em casa, ele não procura estudar uma vida, ele não procura exercitar uma vida de piedade através de estudos, através de aproximação de Deus por meio da palavra, aprofundar na palavra, crescer em maturidade. Ele não procura isso. O alvo e o objetivo dele é outro. Ele se sente bem no ambiente igreja, ele gosta na igreja, fez amizades, é convertido, mas é neófito. Ele não aprofundou no relacionamento com Deus como deveria aprofundar. Ficou bebendo leitinho toda a vida. E tem pessoas na igreja que vão beber o leitinho toda a vida. Que não suporta alimento sólido. Que não vai dar conta porque não aguenta. É por isso que não basta somente frequentar uma igreja, vir numa igreja. É necessário você querer, você ter fome de aprofundar, para que na sua mudança de fase, você saia do leitinho para uma papinha, né? Um alimento mais massadinho. E você sai dessa papinha para um alimento mais sólido. Então, é exatamente essas mudanças de etapas que precisa ter o cristão. Não é a quantidade de tempo que está na igreja, mas de fato a sua maturidade com Deus, a sua vida com Deus. Porque as pessoas que são neófitas, elas não têm interesse na palavra de Deus. Você fala, ela desconsidera, a cabeça dela não está aqui, a cabeça dela está em outro lugar. As pessoas neófitas, imaturas na fé, elas não têm interesse em ouvir dos ensinamentos bíblicos, como vocês que estão aqui ouvindo. A cabeça dela está distraindo com outras coisas, distrai com coisas, com qualquer coisa. Ela não tem interesse em ouvir e aprofundar, em aprender das coisas de Deus. E ela vai ser pessoa neófita, a vida toda neófita. A vida toda neófita. Isso a gente está falando de quem? De cristãos. Seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, não é apenas para homens que são
têm as suas qualificações de presbíteros. Porque as pessoas que querem amadurecer na fé, elas têm interesse por aquilo que está sendo ensinado pela palavra de Deus. Elas têm interesse em aprender, em crescer. Elas não querem apenas viver de leitinho. Né? Tem uma criança, né? O pediatra, eu lembro da Ana Luísa da Carolina, até certa idade vai dar leite. Aí agora você vai adicionar o quê? Frutinha. Agora você vai adicionar o quê? A sopinha amassada. Agora você não vai mais amassar as verdurinhas. Você vai picar elas pequenininhas. Agora você vai inserir arroz, vai inserir feijão. Vai picar a carne. Chega num certo tamanho, né, que o médico fala, para de picar a carne para o seu filho. Né? A Cássia pica a carne para a Carolina até hoje. Deixa ela rasgar no dente. Deixa ela, né, ela tem independência para cortar. Então, assim, eu sei que isso é questão de mãe, né, querer fazer tudo para o filho, mas muitas vezes nós atrapalhamos o crescimento das crianças por querer o quê? Ajudar demais, dar tudo mastigadinho. E muitas vezes nós líderes, pastores, nós erramos por querer dar tudo mastigadinho para os membros. E você achar assim, não, é suficiente eu ir na igreja domingo à noite, eu escuto o sermão do pastor, é suficiente eu ir na escola dominical, eu escuto a estudo bíblico, em casa eu não preciso aprofundar. Não, você precisa aprofundar. Você precisa anotar aquilo que foi pregado. Você precisa, agora nós temos a gravação, você precisa ouvir de novo e entender aquilo que foi pregado. Pesquisar, aprofundar, ver o que realmente Deus está falando para você, porque tem uma aplicação pessoal para a sua vida. Será que nós temos o interesse de nos aprofundar naquilo que Deus falou no domingo à noite? Espera aí, eu não lembro mais o que o pastor pregou domingo à noite, então vou assistir de novo lá o vídeo que está lá no canal do YouTube e vou anotar e vou ver o que Deus está falando comigo. Porque às vezes acontece de você vir tão cansado, depois de um problema grave que você sofreu no domingo, vai que aconteceu algo na sua casa, que você vem para a igreja, muito ruim, que você não consegue prestar atenção, porque sua cabeça está de fato esgotada pelo que você passou no dia, mas você veio por amor a Deus e com toda sinceridade. Aí você pega, não, eu vou ouvir de novo o culto. Aí você vai lá no canal da igreja, eu vou ouvir, e eu vou ver o que Deus tem para a minha vida, que eu não absorvi naquele dia. Igual essa questão, irmãos, toda vez que tem a eleição para presbítero, nós falamos sobre isso. O problema é que as pessoas, elas não têm tanto interesse quando vai falar sobre preparação para presbítero, para diácono, aí vem para a igreja, aí o pastor está falando sobre presbítero, diácono, no outro domingo vem para a igreja, o pastor está falando sobre presbítero e diácono, aquilo nela já criou um paradigma, um escudo tão forte que ela não aguenta mais ouvir isso, ela não aguenta, ela tem que fazer, de fato, entender o seguinte: algo Deus tem para falar comigo em relação a isso. Passa o microfone para... É para os irmãos ouvir. Está vendo? E aí eu lembrei aqui de um texto. Lembrei do texto de Hebreus, quando o autor aos Hebreus escreve aos Hebreus, exatamente advertindo eles, porque eles não estavam progredindo, eles não estavam crescendo. E dá uma advertência muito severa, exatamente por essa questão da maturidade. Eu posso ler só? Pode, ler. Hebreus capítulo 5, verso 11, seguinte, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardio em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo e de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nossa, é bem tá forte vendo, isso irmãos, aqui, né? a separação.
Fala seu discernimento para a igreja disso aí. Fala, pode falar. Não, eu acho que essa caminhada, a gente tem que viver num progresso cristão. Esse é o caminho da santificação. O crente para muito na justificação. Fui justificado pela fé. Sou salvo em Cristo Jesus, né? E estaciona, né? Não prossegue, não progride, né? Ele continua olhando para si mesmo, para as questões ao seu redor. Ele não progride para o alvo, para a soberana vocação. E deixa de crescer, de amadurecer, de assumir posições na igreja e na sociedade, que Deus vai usá-lo de forma mais madura, de forma mais responsável. Eu sempre falei para os meus colegas, né, da minha idade, os meus contemporâneos, falo assim, gente, passou da hora da gente assumir cargos de liderança, de responsabilidade, pelo tempo que a gente já tem de caminhada cristã. A gente está passando da hora, a gente não tem que ficar esperando. Houve um tempo em que outros nos lideravam, agora chegou a nossa vez de liderar. E a gente fica dentro da igreja receoso, ou com medo, ou muito ainda bebendo leite ali, esperando acontecer. Não, a caminhada continua, eis o progresso está aí, eis a peregrinação está acontecendo. A gente tem que crescer necessariamente, né? Não há como. Irmãos, vocês estão notando que as qualidades para presbítero, elas são mais espirituais do que materiais? As qualidades para os presbíteros, a premissa delas primeiro são nas qualidades espirituais. Porque o resto, a Bíblia trata como o quê? Trata como algo que é secundário. O primário é o quê? São as qualidades espirituais. Se eu atropelo, coloco qualidades secundárias na frente de qualidades primárias, o que acontece? Está errado. Eu estou atropelando a palavra de Deus, que é fiel. Eu não estou sendo fiel com a fidelidade das Sagradas Escrituras. Primeiro eu tenho que olhar as qualidades espirituais. As demais coisas, elas vão acontecer. Acontecer. É consequência. Deixa eu citar um exemplo aqui, rapidinho, Robertinho. Por exemplo, a Ana Luísa. Ana Luísa, ela foi fazer autoescola para tirar carteira. E ela fez 20 aulas de autoescola. Aí, quando ela estava concluindo para tirar carteira, ela queria dirigir o carro da família. Eu falei, se você dirigir o carro da família, você não vai dar conta de passar na prova, porque a embreagem é diferente, o carro é diferente. Você tem que acostumar com o carro que você vai... E ela fez isso. Aí ela acostumou com o carro da autoescola, passou, está esperando a carteira chegar. Aí eu falei assim, já fez 20 aulas, depois fez mais 10, 30 aulas de autoescola, passou na carteira, ela vai dar conta de dirigir. Aí um dia eu deixei ela dirigindo lá de casa até no Evangelho. Foi o dia que eu mais suei na vida, eu mais fiquei nervoso, e meu Deus do céu, eu falei, agora você vai ter que aprender a dirigir normal. Você vai porque assim, a gente acha que fez autoescola, que praticou, tirou carteira, já pode pegar o carro, já tira da garagem, misericórdia, isso é um engano, irmãos. Eu liguei para a menina da autoescola, falei, agora vocês vão ter que ensinar a Ana Luísa a dirigir de verdade. Que ela dirigiu para tirar carteira agora, porque a realidade é outra, né, Ângela? A gente vê as mulheres dirigindo aqui, a realidade é outra. Agora, a grande luta é para que, com o tempo, a Cássia acostume a Ana Luísa acostume com o nosso carro e ela dirija, porque não tem como você ficar dirigindo de 10 km por hora na Avenida Brasil, subindo ali, os ônibus buzinando atrás, o caminhão buzinando, apontando dedo, xingando, e você sobra o vidro, aumenta a música para não ouvir. Pelo amor de Deus, esquecendo de dar seta, meu Deus do céu. Então, assim... É muito difícil, irmão, porque tudo aqui com o quê? Com o tempo e com o andar da carruagem. Você só vai acostumar, ela só vai acostumar com o carro e com o trânsito, em dirigir, com muita prática e com o tempo. Com o tempo. Mas ela tem qualidades, habilidades que ela aprendeu para dirigir. Agora eu tenho que ter paciência para estar deixando ela praticar. Eu peço a Deus que me dê paciência, porque a gente quer muitas coisas prontas, a gente quer que a pessoa tirou carteira já sabe dirigir, não é assim, agora eu vou ter que ensinar ela a entrar e sair da garagem, sem resbalar os carros, vou derrubar o prédio, numa pilastra daquela lá, meu Deus do céu. Então, é isso, irmãos. A mesma coisa do presbítero, o que a Bíblia está dizendo? Que as qualidades primárias são essenciais, que é as qualidades espirituais. As outras qualidades, que não são as primárias, que são as espirituais,
que não são espirituais, são secundárias. Isso, o presbítero, a pessoa vai adquirindo com o tempo. Com o tempo. Como o conhecimento da igreja, o conhecimento dos irmãos, a forma da igreja. Cada igreja tem uma identidade. Eu lembro que uma aula que eu tive com o reverendo Delpino, lá no seminário de Goiânia, sobre igreja, ele falava assim para a gente, vocês vão formar, e vocês são pastores de igreja. Você nunca vai chegar numa igreja de 10, 20, 30, 40 anos, chegando lá, metendo o pé e tudo e mudando tudo. Não, você tem que respeitar a identidade da igreja. Você tem que respeitar a história da igreja. Pastor que chega na igreja, não respeita a identidade da igreja, a história da igreja, está tudo errado. Porque cada igreja tem uma identidade, tem uma história a ser respeitada. E aí, você vai ser ferramenta de Deus para levar a palavra de Deus, e se Deus quiser mudar alguma coisa, Ele vai mudar com o tempo. Se você achar que a igreja precisa de mudança em certas questões, você vai, com o tempo, trazendo essa mudança, respeitando a história da igreja, respeitando a identidade da igreja. Eu tenho 9 anos que eu estou aqui na quarta igreja, 9 anos que eu estou na quarta igreja. Então, assim, e pode ver que poucas coisas mudou em relação à identidade da igreja e à história da igreja. Por quê? Porque eu sei que a quarta igreja, ela é uma igreja assim, né? É uma igreja que é mais tranquila na sua liturgia, né? É uma igreja que gosta de fazer festa, de homenagear, né? Então, assim, a gente tentou mudar, a gente vê que a igreja entristece. Se a gente tentar mudar a identidade, a característica da igreja, a igreja entristece, porque a igreja ela tem uma história. É diferente da outra igreja, diferente da outra igreja. O pastor não pode sair de uma igreja e falar assim, agora eu quero que a quarta igreja seja uma setor sul. Eu quero que a quarta igreja seja uma pioneira, né? Nos seus modos, na sua história. Não. Aqui tem uma identidade, aqui tem uma história, diferente da setor sul, diferente da pioneira, de outras e de outras. E assim a gente vai crescendo junto, com o tempo. Então, o presbítero, por mais que ele seja novo na igreja, por mais que ele seja novo, que não conhece a comunidade, não conhece a igreja, ele tendo as qualidades espirituais primárias que a Bíblia diz, o resto ele vai correr atrás. Ele vai ler as atas da igreja, ele vai visitar os irmãos mais velhos, vai procurar saber da história da igreja, ele vai procurar entender a igreja, vai conversar com o pastor. Uma das coisas que o reverendo Delpino falou para a gente, quando a gente chegar numa igreja mais antiga, a gente tem que ler as atas da igreja. Você pega as atas da igreja, vai lendo, qualquer dúvida, você senta com o irmão mais velho. Eu fiz isso muito no começo da quarta igreja. Eu conversei muito com o Valdir sobre membros antigos, sobre questão, já tirei muitas dúvidas aqui com o Valdir. O Valdir tem 22 anos de quarta igreja, né, Valdir? 23 anos, né? Então, eu estou chegando na metade, menos da metade do que ele tem de quarta igreja. Então, eu tirei muita dúvida com o Valdir, de coisas aqui da igreja que eu não sabia. Então, é assim, irmãos. Então, o conhecimento da pessoa, por mais nova que ela seja, porque no manual da presbiteriana, a gente tem que terminar, né? No manual da presbiteriana, a pessoa, ela tem que ter 3 anos de IPB, de Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas muitas vezes ela não vai ter tempo suficiente numa igreja aqui. Talvez ele veio de outra igreja presbiteriana e está aqui com a gente 1 ano, 1 ano e meio. Mas tem as qualidades espirituais? Tem as qualidades espirituais. O resto, corre atrás, vai aprender, vai visitar, porque, irmãos, presbítero é pastor. E aqui nós vamos ver que ele precisa visitar. Ele vai ajudar o pastor a pastorear. Presbítero não é só para cobrar do pastor se está visitando, se fez isso. Não, ele é visitador também. E ele precisa visitar. Ele precisa se inteirar da realidade, da identidade e da história da igreja. Tá bom? Alguma dúvida? Deixa para a próxima? Então tá bom, já vai continuar no mesmo texto na próxima.